Se eu te dissesse que o segredo das minhas plantas ficou tão incrível que acabou virando assunto na rua inteira, você acreditaria? Pois foi exatamente o que aconteceu. Um simples cuidado, uma mudança quase imperceptível na rotina, e de repente todo mundo começou a reparar. As pessoas passavam na calçada, olhavam para minha varanda e perguntavam: "O que você está fazendo nessas plantas? Elas estão gigantes." E eu só sorria, porque o segredo era simples, mas poderoso. Fica comigo até o final, porque vou te contar exatamente o que fiz, o que aprendi e por que esse método mudou completamente a aparência das minhas plantas. E a forma como eu cuido delas. Tudo começou há alguns meses, quando eu percebi que minhas plantas pareciam estagnadas. Elas não morriam, mas também não cresciam. O verde estava sem brilho, as folhas pareciam cansadas e o ar da casa perdeu aquele frescor natural que só as plantas vivas trazem. Eu tentava de tudo: adubo, regas regulares, mais luz, menos luz. E nada. Até que um dia, observando uma vizinha que sempre tinha vasos exuberantes na janela, percebi algo curioso. O jeito como ela cuidava era diferente. Ela não usava terra, adubo caro, nem fertilizantes. Era simples: água limpa, recipientes transparentes e constância. Decidi tentar o mesmo, e foi aí que tudo começou a mudar. Comecei com uma jiboia. Cortei um galinho de uns 15 centímetros, coloquei num copo de vidro com água filtrada e deixei em um canto da sala com luz indireta. Em poucos dias, vi raízes brancas surgindo. E juro, parecia mágica. A planta reviveu. Em menos de 2 semanas, as folhas estavam mais verdes, mais vivas, e novos brotos começaram a aparecer. Quando percebi, o copo já estava pequeno demais. Foi então que mudei para um vaso de vidro maior, e a planta simplesmente explodiu de crescimento. A água refletia a luz do sol, as raízes pareciam dançar dentro do vidro, e o verde se espalhava como uma cortina viva. Quem passava pela rua notava. Era impossível não reparar. Mas o segredo não estava só na água. Estava na forma de observar. Percebi que as plantas crescem melhor quando a gente realmente presta atenção nelas. A natureza fala, e se a gente ouvir, ela mostra o que precisa. Troquei a água a cada 5 dias, limpei o vidro, removi folhas secas e deixei o ambiente sempre iluminado, mas sem exageros. E a resposta veio rápido. O ar da casa ficou mais leve e a energia mudou. É incrível como um simples hábito pode transformar tudo. A partir daí, comecei a fazer o mesmo com outras plantas. Filodendro, zamioculca, bambu da sorte e até com o antúrio. E todas reagiram da mesma forma. Crescimento constante, folhas firmes e um brilho que parecia artificial de tão perfeito. As pessoas começaram a notar. O zelador do prédio me perguntou o que eu colocava na água. Um vizinho veio pedir uma muda. E quando eu contei que o segredo era simplesmente água limpa e constância, ninguém acreditou. Mas é a verdade. O segredo está na pureza, na observação e no equilíbrio. Nenhum exagero, nenhuma química, apenas natureza em seu ritmo. E talvez seja isso que tanto impressiona. Ver algo tão simples dar tão certo. Cada manhã, quando abro a janela e vejo aquele verde refletindo a luz, lembro de como tudo começou com um simples copo d'água. E agora, a varanda virou ponto de curiosidade. As pessoas param, olham, comentam, e eu percebo que não é só sobre plantas. É sobre o efeito que o cuidado genuíno tem no mundo. Quando a gente cuida com atenção, até o que é silencioso começa a falar. E essas plantas falam. Elas dizem que a vida floresce quando a gente simplifica. E sabe o mais bonito? É que qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Não precisa de experiência, de produtos caros nem de grandes espaços. Basta um recipiente, uma planta saudável e a vontade de cuidar. É a prova viva de que o natural funciona. Que o segredo não está no que compramos, mas no que cultivamos, com paciência, constância e amor. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você já tentou cultivar plantas só na água? Ou ficou com vontade de experimentar depois dessa história? Eu aposto que sim. E se quiser descobrir quais plantas crescem melhor com esse método, fica de olho no próximo vídeo, porque nele eu vou revelar quais espécies praticamente se transformam diante dos seus olhos. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem ama plantas.
Porque às vezes, o segredo que muda tudo está nas coisas mais simples. Com o passar das semanas, o que antes era apenas um experimento virou uma verdadeira paixão. Eu comecei a observar cada detalhe. O crescimento das raízes, o brilho das folhas, o reflexo da luz na água. Era quase hipnótico. E quanto mais eu observava, mais aprendia. Descobri, por exemplo, que as plantas amam estabilidade. Elas não gostam de mudanças bruscas. Então, passei a manter cada vaso no mesmo lugar, trocando apenas a água regularmente e mantendo a limpeza impecável. Esse pequeno cuidado fez toda a diferença. As raízes ficaram fortes, as folhas mais resistentes e a cor mais viva do que nunca. Era como se as plantas soubessem que estavam sendo cuidadas com carinho. Foi nesse ponto que eu percebi que o segredo não era apenas físico, era energético. A casa toda parecia respirar diferente. O ambiente ficou mais leve, o ar mais fresco, e até meu humor mudou. As plantas começaram a fazer parte da rotina de um jeito tão natural que se tornaram como pequenas companheiras silenciosas. Cada uma delas tinha uma personalidade. A jiboia, com seus galhos pendentes, parecia uma artista livre. A zamioculca, forte e firme, lembrava a constância. O bambu da sorte, sempre ereto e sereno, trazia equilíbrio. E o antúrio, com suas flores vermelhas, parecia simbolizar alegria e vitalidade. Eu não estava apenas cultivando plantas, estava cultivando energia boa. E essa energia era perceptível. Amigos que vinham me visitar comentavam que a casa tinha cheiro de vida. Um deles disse: "Parece que até o ar aqui é diferente." Eu sorria, porque era verdade. A diferença era real, e não só pela purificação natural do ar, mas pelo clima emocional que as plantas criavam. É impressionante como a natureza tem o poder de mudar até o que não se vê. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Com o tempo, comecei a brincar com combinações. Criei pequenas composições com vasos transparentes em diferentes alturas. Adicionei pedras brancas no fundo de alguns recipientes e até usei garrafas antigas para dar um toque mais rústico. Tudo isso sem terra, sem adubo, sem sujeira. Apenas água e atenção. E o resultado? Um cenário digno de revista. As plantas cresceram tanto que começaram a se espalhar pelas janelas, refletindo o sol da manhã. De longe, quem passava na rua via um mural verde vibrando na minha varanda. Foi aí que tudo ficou ainda mais engraçado. Comecei a ouvir comentários dos vizinhos, até de quem eu mal conhecia. "Suas plantas estão um espetáculo!" dizia uma senhora. "Você usa alguma fórmula secreta?" perguntava outra. E eu apenas respondia: "O segredo é simples. É constância e amor." Eu aprendi que as plantas são espelhos do cuidado. Quanto mais você se conecta com elas, mais elas florescem. É como se respondessem à energia que você transmite. Por isso, o segredo que fez minhas plantas chamarem a atenção da rua inteira não está em nada que se compra, mas em tudo o que se sente. É paciência, é tempo, é presença. É perceber que a natureza não tem pressa, mas também nunca para. E quando a gente entra nesse ritmo, tudo começa a fluir. Hoje, quando olho para a minha varanda, sinto orgulho. Não só pelas plantas lindas e saudáveis, mas por tudo o que aprendi com elas. Aprendi que o simples pode ser extraordinário, que o cuidado transforma e que a beleza está em observar o crescimento, mesmo quando ele acontece devagar. As pessoas ainda passam na rua e olham. Algumas tiram fotos, outras perguntam. E eu? Eu continuo sorrindo, porque sei que o verdadeiro segredo não está nas plantas. Está em quem as cultiva. Então, se você quer transformar sua casa, começar pode ser mais fácil do que imagina. Pegue um galhinho, um copo de vidro e um pouco de paciência. Troque a água quando precisar, limpe com carinho e observe. A mágica vai acontecer diante dos seus olhos. E quando acontecer, me conta aqui nos comentários. Quero saber qual planta conquistou o seu coração e como ela mudou a energia da sua casa. Ah, e se esse vídeo te inspirou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também ama plantas. Porque às vezes, um simples copo d'água é o começo de uma floresta inteira.